pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanete, resumo do episódio 340. E Amando tomava seu chazinho de ervas felizinho, porque tinha sido a afrontosa dele que tinha pedido para a Dália te fazer, porque ele tinha tossido um pouquinho, pois é. Em seguida, Jenger entrou pedindo os livros da Seher, porque ele achava que talvez ela poderia lembrar de alguma coisa. E Amã pegou e disse que talvez ela não se lembrasse de nada, mas que estava começando a lutar. Jenger disse que ele estava certo e que levaria os livros. E Amã ficou felizinho com o progresso. Seher estava em seu quartinho desmaiado, vendo os livros dela que Jenger havia guardado, pois é, mas ao ver um por um, nenhum a interessava pela capa e título, até que um deles chamou sua atenção e começou a ler até que sentiu sede, e ao vir que não tinha água na moringa, desceu, lendo em voz alta até sentar-se, concentradíssima no sofá da sala. Em uma parte do livro dizia o seguinte: vejo a ampulheta inteira, mas contendo grãos de areia individuais, assim como nós. Naquele momento, Seher ficou emotiva e pensativa. E Amã se aproximou dela no momento em que ela se perguntou sobre o motivo de ter sublinhado aquelas linhas. E Amã teve um insight de quando estava avariado para variar e pediu que Seher lesse um livro para ele, e foi justamente aquele que estava com ela. Na época, Seher ainda estava confusa sobre seus sentimentos por ele, e Amã perguntou e ela respondeu que não sabia como era o amor, deixando o homem borocochosinho. Ele sentou-se pertinho dela, dizendo que poderia ajudá-la a lembrar daquilo também, se ela quisesse, porque ele conhecia aquelas linhas. Ele disse que ela lia para ele. Logo depois explicou que primeiro era apenas uma descrição do amor dos personagens do romance de novela, e que depois aquelas linhas tornaram-se deles. Seher disse que havia feito uma promessa para ele, mas que não sabia como fazer aquilo. Ela disse que ele estava tentando fazê-la lembrar deles, mas perguntou sobre como poderia lembrar dele se nem conseguia lembrar dela mesma. E a mãe em seguida disse que ela iria lembrar-se de tudo. Ele pediu que ela não perdesse a esperança e que não desistisse, e que não era por acaso que ela estava presa naquelas linhas. Em seguida, Amando desejou boa noite com a voz do Cid Moreira e foi para seu quarto sozinho. Que desperdício, né, gente? E antes de subir, disse que não a deixaria ir nunca, mesmo que ela lembrasse ou não. Eita, que amor lindo, meu Deus do céu! Seher dormiu no sofá e quando acordou, a Dalet apareceu. A Dalet perguntou se ela tinha acordado. Claro que tinha, né, Dalet? E Seher pediu desculpas por ter dormido ali. A Dalet disse que viu que ela estava dormindo tão bem que não quis acordá-la. Seher disse que leu à noite um livro muito bom e naquele momento Yamã apareceu. Ela estava triste por não ter lembrado de nada, mas a Dalet pediu que ela não tivesse pressa e que não ficasse triste, dizendo que ela iria se lembrar de tudo no final e que ela acreditava de todo o coração. Em seguida, Yamã se aproximou e chamou Seher para sair, mas não disse para onde iria e ela subiu para se arrumar. E Amando levou Seherzinha para conhecer a casa da sua família, onde ela havia nascido e que ela havia dito que queria lembrar primeiro dela. Ele disse que ela nasceu e cresceu ali e que ela morou ali até ir para a mansão. Ele só pulou o afogamento, a caldeira, o Doberman e tals. O que acho engraçado é que Amã fala do passado como se tivesse sido um conto de fadas, ignorando o roteiro da Nazaré. Ele falou que ela amava aquela casa bem como o bairro. E Amã também falou sobre as coisas que ela fez lá. Em um dado momento, ela perguntou se foi feliz. E Amã disse que sim, e que ela cresceu com amor naquela casa. Ela disse que deve ter se sentido estranha quando chegou na mansão. E Amã disse que ela não foi a única e que muita coisa mudou com a chegada dela. Ele disse que ela levou coisas para a mansão que nem sabiam que precisavam, enfim, coisas importantes que não poderiam comprar com dinheiro. E a mãe estava ao telefone quando uma senhora, uma vizinha do bairro, reconheceu Seher
que ficou com cara de paisagem. Ela perguntava se a Serrera estava bem e tal. Logo depois, Yaman se aproximou e a senhora disse que o genro também estava lá e que ele não ia lá há muito tempo. Yaman disse que estavam lá relembrando os velhos tempos. Ele disse que a senhora poderia dizer algo sobre aquele período, porque Serrer nunca contava sobre a infância dela. Yaman querendo ativar o cérebro de Serrezinha. Resumindo, Serrer adorava subir em árvores e gatos. Por isso que ela está com Yamando. Não menos importante, pelo que a senhora disse, sempre foi compassiva, humana, uma pessoa de luz que gostava de ajudar as pessoas, ou seja, Serrer de Calcutá. E o pai amava demais Serrezinha. Após tecer muitos elogios, lembrou de um compromisso, mas antes de seguir pediu que voltassem com as crianças. Se já estava difícil antes, senhora, imagina agora, talvez na terceira temporada. Do nada, mas do nada, gente, tinha uma criança vendendo algodão doce. E a mãe correu para comprar, deixando o troco, como de costume. Dinheiro e beleza é o que não falta. Quando Zia entrou na mansão e viu que Florzinha estava saindo, quis saber para onde ela estava indo. Ela disse que estava indo ao bazar e ele quis saber quando terminaria e quando ela voltaria. Eita, Zia marcando em cima, hein? Ela perguntou se ele precisava dela e Zia, gaguejando, disse que iria cuidar do jardim e que talvez ela pudesse ajudá-lo. E Florzinha disse que voltaria logo. Eita, tá apaixonado. Serrer perguntou se realmente iriam comer algodão doce como se fossem crianças. E a mãe respondeu que sim, acrescentando que ela gostava muito. E após experimentar, Serrer disse que era muito doce. E a mãe contou sobre a história do pai que costumava comprar para ela quando ela era uma garotinha e que a fazia feliz como se ele desse o mundo inteiro. E a mãe disse que então ela deveria comer com felicidade e que ela havia contado a ele sobre aquilo. Serrer está pessimista, né, gente? Igual o médico. Disse que não significava nada. Ela disse que não importava o quanto ela tentasse, que aquilo não acontecia e que não conseguia preencher o vazio dentro dela e lamentava não lembrar nem da mais bela infância. E vocês vão ganhar algodão doce se adivinharem o que aconteceu. Adivinharam? Insight. Resposta correta. E a mãe lembrou do momento em que Serrer apresentou o algodão doce e ele comeu pela primeira vez na vida. Inclusive, ele não queria que ninguém soubesse que a mãe Cremelin estava comendo algodão doce. Na ocasião, Serrezinha até ensinou o mozão a comer algodão doce e ele ficou assanhadinho, mas também ela estava seduzindo o homem. Serrer não é boba não, hein? E a mãe contou sobre esse momento para ela e foi a vez dele ensiná-la a comer. Ela ainda quis que ele confirmasse se de fato o pai dela costumava comprar, pois é. Ela disse que deveria provar depois de hesitar um pouco e gostou, a julgar pela quantidade que ela pegou. Ela perguntou a ele se gostava e a mãe disse que gostava muito. Ela disse sem graça que na realidade não era tão ruim e que era delicioso e que havia gostado muito. E a menina não parava de comer. E agora Yaman não gostou, né, gente? Ele não gosta de algodão doce. Aliás, ele não gosta muito de doce. Serrer lambeu os dedos, deixando Yamando empolgado, dizendo que foi daquele jeito que ela pediu para ele fazer. Logo depois, Serrer disse que era estranho porque ela não lembrava dele, mas ele a conhecia melhor do que ela mesma. E ele disse que a conhecia porque ela ainda era a mesma. Eita, finalmente receberam a visita do Firati, que explicou parte da história deles. Ele falou que cresceram como irmãos e que a mãe Nadiri a amava muito. E Serrer perguntou onde a mãe dele estava e Firati, constrangido, explicou. E a mãe, para quebrar o clima ruim, pediu que Firati falasse algumas coisas que aconteceram quando eles eram menores. Porém, em relação ao que ele havia dito, Serrer falou que não lembrava do que tinha feito por ele. Firati reforçou que eles eram irmãos e tudo que tentavam fazer para que ela lembrasse era em vão. E o Sufi, em um dado momento, disse que tinha feito o dever de casa com o tio enquanto ela estava fora. Logo depois, ele pediu que a Teise o ajudasse. Em seguida, ele pediu que a tia fizesse halva porque era muito bom. Só que Serrezinha esqueceu, ela não sabe mais cozinhar.
e ficou muito mal com a situação e sem jeito disse que faria. Em seguida, ela correu para a varanda e Yaman foi atrás. Seher estava arrasada. Logo depois, Yaman colocou uma manta nela, perguntando se ela estava bem, e Seher disse que todos estavam tentando tanto por ela e que eles olhavam nos olhos dela para ver se ela lembrava de alguma coisa, mas que ela não lembrava de nada e que seguia sendo uma estranha, e que às vezes esquecia, e que então lembrava daquilo em um momento inesperado, e que a única coisa que ela conseguia lembrar que era o fato de ser uma estranha. E naquele momento Yaman a olhou com discordância. Ele disse que ela nunca poderia ser uma estranha e que ela era uma parte indispensável daquela casa e daquela família, e mesmo quando ela esquecia, aquela era uma verdade permanente. Yaman disse que tudo iria passar e pediu que ela apenas não desistisse e que seria suficiente, e que ela era a esposa dele, tia do Yusuf, e muito importante para aquela família. Ele disse que não queria desistir dela e que ela não queria desistir deles. E quando estava se afastando, Yaman pediu que ela não esquecesse daquelas linhas do livro que dizia que valorizava cada momento com você. Eu quero o infinito com você. Logo depois ele disse que queria aquilo também. Seher entrou no quarto e tinha uma caixinha com algodão doce. Ela lembrou de alguns momentos e se jogou no doce. Depois lembrou da Neslihan conversando com a tia sobre eles serem como Romeu e Julieta e tals. Logo depois ficou bravinha, dizendo que não estava funcionando e que não poderia fazer aquilo e que não conseguia lembrar de nada. Logo em seguida derrubou a caixa. Porém, enquanto os colocavam de volta no lugar, seu colar arrebentou e viu a foto do Yaman e o Yusuf ficando chocuda, pois é. Em tom de pergunta, ela disse que carregava a foto dele no pescoço dela e que aquilo significava que ela sempre quis que ele ficasse ao lado dela, dizendo que ele tornou-se parte dela e que realmente ela deve tê-lo amado.